Olá, alunos. Hoje estaremos fazendo aqui o desenho da folha 11 da sua apostila. Eu estou usando aqui a minha apostila, né, que já está encadernada. Eu estou usando o desenho, mas vocês vão usar a folha avulsa de vocês, né? Lembrando que esses desenhos, eles têm que serem feitos, né, e guardados naquela pasta, né, para eventual consulta. Muito bem. Bom, vocês tiveram alguns conhecimentos sobre vistas, né? Nós tivemos uma aula sobre isso, falando das vistas que nós temos de uma peça e como identificá-las através de um sólido ou de uma perspectiva, como está aqui. Então, esse praticamente é o primeiro exercício, né, desses conhecimentos adquiridos. Então, nós vamos comentar, né, alguns detalhes dessas técnicas de visão e como identificá-las, né? Lembrando que para a gente poder fazer essa atividade, nós vamos precisar de uma régua, apesar que essa atividade ela está sendo pedida para fazer a mão livre. Então você não precisaria, né, usar uma régua para fazer nenhum tipo de traçado correto, enfim. Mas eu vou usar só para o desenho ficar mais compreensível, tá bom? Vamos precisar de uma lapiseira e vamos precisar de uma borracha, ok? Então, vamos relembrar alguns conceitos, né, algumas informações, só para a gente estar fixando, né, essas informações que nós já sabemos, conhecemos, né, através das aulas anteriores. Muito bem, então eu tenho aqui uma perspectiva, né, a gente chama de perspectiva isométrica, e os desenhos na apostila de vocês sempre vão se apresentar dessa maneira, né? Então, quando o desenho, né, a perspectiva se apresentar dessa forma e não tiver nenhuma orientação dizendo qual é a frente da peça, né, pode até ser que isso ocorra, mas se não houver nenhuma indicação, nós vamos identificar sempre da seguinte forma: esta vai ser a minha vista frontal, é como se eu estivesse aqui de pé, né, olhando para a peça. Essa vai ser sempre a minha vista superior e esta vai ser sempre a minha vista lateral esquerda, ok? Então sempre nós vamos olhar a peça dessa forma, né? Um aluno certa vez me perguntou: professor, mas como que eu sei qual é a frente da peça, né? Se eu pegar um sólido na mão, e como que eu sei qual é a frente da peça, né? Vou ver se eu pego um exemplo aqui para vocês. Espera só um minutinho. Pronto, eu tenho aqui um sólido, né? Que eu tinha. Então, por exemplo, se a peça tiver dessa maneira, né? Qual que é a frente dela? É essa? Qual que é a frente dela? É essa? Qual que é a frente dela? É essa? Enfim, a resposta se você estiver fazendo um projeto e for fazer um desenvolvimento, uma perspectiva de uma peça, é você que vai identificar por onde você vai começar a olhar a peça. Então, é sempre por onde a peça tem a sua utilização, né? Então não há uma regra para você pegar uma peça de verdade, né, e falar: não, esse aqui é a minha frente. Não, aí o outro projetista fala: não, a frente da peça é essa. O outro pode falar: não, a frente da peça é essa. Enfim, não há uma regra, né? A frente da peça, se você for desenhar, é você que vai definir em função da característica da peça ou de algum detalhe no projeto que fique mais fácil, né, de você passar essa informação desse desenho adiante, ok? Nesses desenhos que já estão feitos, não há indicação, a gente não conhece, né, para onde vai, o que é essa peça, então a gente convencionou, né, e que sempre que a peça for desenhada, a frente vai ser essa parte, a superior essa e a vista lateral essa, ok? Muito bem, quando nós vamos projetar essa peça para as vistas ortogonais,
Então, nós vimos também na norma que nós temos várias vistas que a peça pode ser representada, mas 3 vistas é o suficiente para a gente mostrar todas as áreas, né, de uma peça. Algumas peças, né, peças cilíndricas, né, a gente talvez demonstre mais para frente, essas precisam só de 2, porque como ela é cilíndrica, então ela vai precisar só de 2 peças, né? Oportunamente nós vamos demonstrar. Mas 3 vistas é o suficiente para a gente desenhar, né? Demonstrar uma perspectiva. Então as vistas também têm uma disposição, né? Vocês estão vendo, eu tenho essa área, né, que eu preciso completar, né? O exercício aqui está pedindo complete a vista superior. Então é essa aqui, não tem nada desenhado. Esta é a minha vista frontal e esta é a lateral esquerda. Então, essa é a disposição que eu tenho que fazer os desenhos. Sempre vai ser assim. Então, esse desenho de baixo sempre vai ser a minha vista superior. Este desenho de cima sempre vai ser a minha vista frontal. E este desenho, né, à direita, vai ser a vista lateral esquerda, que é o que eu olho por aqui. Ok? Então, dado essas informações, né, que vocês já conhecem, só para frisar cada vez mais isso, então vamos à solução aqui do exercício. Ok. Muito bem, o exercício pede para que nós façamos a vista superior, que é isso aqui. Então, esta vista superior, eu tenho aqui algumas informações, né, olhando por aqui importantes, né? Então, eu tenho um chanfro, que eu consigo ver que é um chanfro, eu tenho aqui uma base, eu tenho um rebaixo, aqui embaixo com outra base, aí subo, né, vou para outra base aqui mais superior, e do lado de lá, apesar de eu não estar vendo, né, por causa do desenho da perspectiva, mas eu sei que do outro lado tem um chanfro também. Então eu vou representar tudo que eu estou vendo, né, tudo que eu observei aqui neste desenho. Eu já tenho aqui 2 informações que completam, né, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, um desenho, uma vista, sempre tem que complementar a outra, ok? Essa distância que nós temos de um para outro, ela não está aqui por acaso, é uma norma que essas distâncias têm que ser iguais. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como que a gente utiliza técnicas de compasso e de esquadro para rebatimento e vocês vão perceber que essas distâncias elas vão acontecer naturalmente sem a necessidade de régua ou de algum tipo de medida, tá? Mas elas não estão aqui por acaso. Ah, professor, mas qual é a distância correta aqui? Não há uma norma dizendo qual distância correta. Pode ser um pouco menor, pode ser até um pouco maior, depende. Mas tudo tem que estar dentro de uma proporção do desenho e, eventualmente, das informações que você vai usar em volta do desenho. Em algumas aulas, mais para frente, né, a gente vai falar sobre cotas. Né? Cotas são medidas que a gente vai pôr nos desenhos. Então, se a gente tiver um espaço aqui mínimo para poder utilizar, para escrever alguma coisa, é bom. Né? Então, mas, via de regra, não tem nenhuma norma, né, que diga qual é a distância aqui, tá bom? É mais para dar uma proporção ao desenho, uma clareza. Muito bem. Bom, eu já tenho aqui, então, já tenho aqui desenhado, né, a peça, né, o formato dela, o tamanho, as dimensões, já determinadas aqui. Depois a gente vai ver como fazer isso, né, porque alguns exercícios não vão ter mais essa informação. Então, eu olhando a peça de cima, puxa vida, por onde que eu começo, né? O que eu estou vendo aqui? Olhando de cima, a gente pode até ficar um pouco confuso em relação a esse chanfro, né? Mas eu já tenho uma informação interessante, que é a vista frontal, que está aqui em cima. Então, a minha vista frontal, ela já está me dando algumas informações importantes do que eu estaria vendo aqui por cima, ó. Então, aqui por cima eu estaria vendo este chanfro, né, que é este aqui, esta parte, que é esta aqui, este rebaixo, que é este aqui,
o outro, né, essa outra parte reta, que é aqui, e outro chanfro. Então, de cima, eu estou conseguindo já, né, olhando aqui de duas formas, né, olhando de frente e imaginando que eu estou vendo de cima. Muito bem, nós vamos, ao longo dos desenhos e da experiência que a gente tiver, nós vamos perceber que as linhas, elas vão dar muita ajuda para a gente. Da mesma forma que nessa lateral esquerda, eu tenho essa linha que está nesse mesmo alinhamento, ó, percebam. Agora vamos estar olhando o desenho aqui na lateral esquerda. O que é essa linha aqui, ó? O que é essa parte? Esta parte é esta aqui, ó, que eu estou vendo da minha lateral esquerda, concorda? Essa peça é da lateral esquerda, estou vendo isso aqui. O que é essa parte maior aqui, ó? Essa parte maior é esta parte aqui. E, professor, o que é esse tracejado? Nós vimos, né, nos exemplos que eu postei, que esse tracejado é uma visão que a gente tem de algo, né, uma informação que a gente tem de algo que está dentro da peça, que a gente não enxerga. Então, esse tracejado é a informação, olhando por aqui, que tem uma informação escondida aqui dentro da peça. Ó. Então, esse tracejado está nessa mesma direção. Então, percebam, uma peça vai dar informação para a outra. Bom, vejam, ó, essa linha está nesse mesmo alinhamento do chanfrado. Ó. Então, esse chanfro, ele está aqui. Esse tracejado, ele está no mesmo alinhamento desse rebaixo. Então, eu estou recebendo essa informação daqui que está complementando essa. E agora, como é que eu vou passar para cá? Bom, se eu tiver com a mesma sensação de que as linhas vão me dar informações, então aqui eu também vou procurar obter a mesma orientação. Vejam, eu tenho uma informação aqui, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Então, deixa eu acompanhar aqui as linhas, ó, vejam. Aqui, ó, eu tenho um chanfro, né? Então, se eu representar isso aqui para baixo nessa mesma direção, vamos ver o que acontece? Ó, percebam. Eu vou fazer aqui um traçado fininho, deixa eu ver se está aparecendo. Tá. Então, ó, vejam, eu pus essa informação aqui. Agora, vamos para outra informação. Ó, aqui eu não tenho nada, aqui eu não tenho nada. Aqui, ó, aqui eu tenho uma outra informação. Vou trazer essa informação aqui para baixo. Ó. Agora, continua adiante. Aí eu tenho outra informação aqui. Vou trazer aqui para essa vista. Depois, mais uma informação. Olha aqui, ó. Eu estou me baseando pelas linhas, tá? Baseado nisso que eu expliquei agora há pouco. Bom, não tenho mais informação para cá, essa informação é essa. Beleza. Poxa, aqui que eu cheguei aqui, né? Cheguei numa forma cheia de linhas. Mas vejam, se eu vou estar olhando essa peça por cima, será que isso aqui é o que está acontecendo aqui? Vamos ver então, né? Esta parte aqui, ó. Essa parte que eu estou vendo de cima, não é essa aqui? Eu sei, olhando de cima, eu não estou conseguindo ver essa profundidade, esse ângulo do chanfro. Aqui eu não consigo ver, eu vou conseguir ver aqui, ó. Então, a princípio, essa informação está correta. Esta parte um pouco mais larga, não é essa aqui? Vejam. Então, até agora, o que eu estou identificando aqui é o que eu estou vendo. Essa parte de baixo aqui, não é essa aqui? Essa aqui, ó, que está um pouco mais abaixo? Ah, professor, mas ela está lá embaixo, aqui está... Tudo bem, eu não consigo, de novo, eu não consigo ver a profundidade desta peça, mas se eu olhar de cima, é isso aqui que eu vou estar enxergando. Do outro lado, a outra parte, né, essa outra parte plana, mais acima, e finalmente o chanfro, que está do outro lado, eu não enxergo por causa da perspectiva, mas eu tenho uma indicação aqui e tenho essa indicação aqui. Então, vamos lá, ó. Vamos numerar, ó. Essa aqui é o que eu estou vendo, ó. 1. Aqui é outra coisa que eu estou vendo, 2. Aqui é outra coisa que eu estou vendo, 3. Aqui é outra parte que eu estou vendo, 4.
E aqui, né, está escondido no desenho, mas olhando de cima, certamente eu vou enxergar, que é essa parte aqui, 5. Tá? Eu fiz essa numeração para ser mais incisivo, né, nas vistas e para a gente ver o quanto uma vista, né, complementa a outra. Então, olhando por aqui, talvez vocês, pela falta de experiência ainda, não consigam identificar a peça. Oportunamente nós vamos começar a desenhar perspectivas e a partir daqui vocês vão ter que desenhar isso aqui, tá bom? Mas para início de conhecimento, acho que já deu para a gente tirar algumas dúvidas. Não há necessidade, né, de vocês fazerem esses números, tá? Eu só fiz aqui para elucidar. Lembrando que os desenhos eles têm que serem feitos com linhas de construção, né, tem que ser feitos de maneira com o grafite mais fino, né? Os desenhos finais eles podem ser reforçados. Nesse caso, esse já é o meu desenho final, né? Porque ele já é o resultado. Então eu posso forçar um pouquinho mais aqui, ó, para ficar mais claro, ok? Pronto, assim, ó. Pronto, esse é o resultado do nosso desenho 11 e nos próximos vídeos nós vamos explicar os demais exercícios. Obrigado e até logo.